Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um encontro de cinema negro Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 14 anos. Eu sou Ana Paula Alves Ribeiro, sou uma das curadoras, junto com Janaína Oliveira, e essa sessão é a sessão do dia 1º de novembro, às 15 horas, e demos nela ao nome de Acervos e Arquivos, Usos e Aproximações. Nessa sessão, nós temos os seguintes filmes: Origens, de Coletivo Negada, aqui representado por Ana Raquel, né, mas fazem parte do coletivo Eliane de Oliveira Rubim, Ana Carolina Bastos, Ana Aline Furtado, Brenda Cruz, Bruna Santos, Camila Catarino, Gabriel Fonseca, Joyce Vieira e Mariana Graciotti. Ana Raquel, seja bem-vinda. Descompostura, de Aline Torres Dias da Cruz, Ana Duda Coutinho, Márcio Plachini e Vitor Alvino, aqui representado pela Aline Torres. Seja bem-vinda. Álbum de Casamento, de Otávio Conceição, sobre revirar álbuns de família, de Moni Mendonça, Cool for the Summer, de Vitória Liz, Os Dias com Você, de Letícia Cristina e Luan Santos, aqui representado pela Letícia Cristina, Pele Manchada, de Vitor Mota, Os Verdadeiros Lugares Não Estão no Mapa, de João Araió, Acervo Zumbi, O Levante da Memória, de Iris Oliveira. Participação de Acervo Zumbi. Gente, muito, muito obrigado. Em nome de todo o Encontro de Cinema Negro, de toda a equipe, da nossa diretora Bisa Viana, eu dou as boas-vindas a vocês. A gente está muito, muito feliz que vocês estejam conosco, né, nesse ano cujo tema é Entre Vestígios e Futuridades, né, e os filmes de vocês trabalhando com diversos tipos de arquivos, de acervos, como que vocês estão trabalhando com essas questões e por quais temas os filmes passam, né, e quais são os recursos que vocês utilizam. Então a gente está muito feliz mesmo, queria que estivéssemos pessoalmente, quero dar um abraço em vocês tão logo possamos, né? E a gente tem aqui algumas perguntas, né? Basicamente para a gente começar essa conversa. Acho que a primeira coisa que a gente gostaria muito era que vocês se apresentassem. Eu acho, então, um pouco na ordem dessa roda, a gente vai chamar vocês para a apresentação, né? Depois a gente apresenta os filmes, que a gente quer que vocês falem dos filmes de vocês, processos, né, linguagens, e a conversa vai um pouco também fluindo. Muito obrigada, então. Ana Raquel? Olá, sou Ana Raquel, tenho formação em filosofia, né? E estou aqui com muita honra participando da programação do 14º Encontro de Cinema. E eu estou aqui representando o Coletivo Negada, que é um coletivo que surge no universo universitário em Pelotas e que desenvolveu várias atividades, né, desde 2011. E surge com Eliane Rubim, surge com Sassá, enfim. E aí eu entro, né, como colaboradora desse coletivo no ano de 2020, ano da pandemia, através do curso de cinema oferecido, as formações oferecidas, narrativas negras, pelo Centro Afro-Carioca, né? Eu faço parte de um grupo de tambor de crioula, né, onde eu toco crivador, também faço ações de dança contemporânea e atualmente eu estou envolvida num grupo chamado Destruição, né, que são um grupo que envolve jovens artistas, favorecendo a produção, suas produções artísticas, né. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana. Aline? Está sem som. Olá, boa tarde. Quero agradecer o convite por Descompostura estar participando desse encontro incrível, né? Cinema Negro Zósimo Bubu é uma alegria imensa, assim, ter o curta-metragem no encontro de cinema negro. Quero agradecer ao Centro Cultural, Afro Carioca, os curadores, as curadoras. Eu sou a Aline Torres, eu sou uma das realizadoras, né, do curta-metragem Descompostura,
que é um curta que foi feito ano passado numa oficina do Arquivo Nacional, a Oficina Lanterna Mágica, uma atividade, enfim, que o Arquivo Nacional organiza justamente para fomentar, né, a produção artística e cultural a partir dos seus acervos, né, de imagens em movimento, de fotografias, de documentos textuais também. A Descompostura foi feito por um grupo, né? Eu sou uma das realizadoras, o curta foi feito também pela Ana Duda Coutinho, pelo Márcio Plastina e pelo Victor Alvino, que já tinha uma trajetória no campo do cinema, do audiovisual, né, como assistente de direção, dirigindo alguns filmes, trabalhando nessa área. Foi meu primeiro contato, na verdade, com o universo audiovisual do cinema, porque eu acabei trazendo uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, assim, lá desde 2005, 2006 mais ou menos, sobre uma mulher, uma jovem mulher negra que viveu no Rio de Janeiro, especificamente no subúrbio de Madureira, há basicamente um pouco mais de 100 anos atrás, assim, no início do século XX. Descompostura foi um curto experimental que tenta um pouco recuperar, não tanto a trajetória, né, a vida pessoal, a biografia dessa mulher, mas, na verdade, toda uma rede de relações que envolvia mulheres negras, adultas e jovens, nesse momento do subúrbio de Madureira, mas pensando as relações de subordinação, de afronta dessas mulheres, né, dessas personagens, que acabaram virando personagens da história, da narrativa. E o filme nasce assim, um pouco dessa construção que eu venho fazendo assim, ao longo desses anos. Né? E eu sou antropóloga, e aí esse trabalho com a pesquisa, enfim, foi um caminho que acabou me levando ao audiovisual, porque já era algo que eu imaginava, assim, para transformar, né, as pesquisas sobre Maria Sapec e outras mulheres nesse momento histórico em algum tipo de registro audiovisual que pudesse comunicar alguns temas que me tocavam, que me afetavam demais. E aí o filme foi feito em grupo, nós não nos conhecíamos, assim, nenhum de nós quatro, e a gente acabou montando, construindo esse filme durante a Oficina Lanterna Mágica. É isso. Obrigada, Aline. Vitória. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória Liz. Eu sou estudante de cinema na UFPE e também sou coordenadora de programação da Semana de Audiovisual Negros do Recife. E o meu filme é o For the Summer. Eu estou muito, muito feliz que ele passou. Eu vivi uns momentos de tensão, porque recebi primeiro um e-mail falando que não tinha entrado, e aí depois recebi outro falando que tinha. Eu estou bem orgulhosa, estou muito feliz de estar entre esses outros filmes, e acho lindo quando você explicou qual é o tema da sessão. Eu acho que a gente passou 2 anos dentro de casa, vendo momentos em que a gente realmente foi obrigado a parar e tanto lidar com a memória que estava sendo produzida nesse momento de recluso, de estarmos dentro de casa, e a gente meio que viveu esse momento pensando, a gente está fazendo, esse ano está acontecendo, a gente está vivendo esse ano, o que a gente está produzindo durante esse ano, e também de olhar, né, o que a gente produziu até então, que tipo de memória a gente produziu, e nessa discussão sobre o novo normal, o que era o normal antes. Acho que... Então, eu tô bem animada, porque eu acho que essa é uma pira que... Acho que todo mundo meio que entrou, e eu tô muito animada para ver os outros trabalhos. E é isso, eu tenho, dentro do meu grupo de amigos, eu tenho uma fama de ser meio arquivista. E aí o For the Summer nasce... eu sempre digo que ele tem três nascimentos, assim. Ele já era um projeto que eu já tinha separado muitas das imagens que estão no filme. E aí eu cheguei a escrever o projeto, mas nunca foi para frente. Depois um outro amigo, já durante a pandemia, me trouxe uma ideia de que ele ia fazer, na verdade, um filme sobre pandemia. E aí eu produzia umas imagens para esse filme que ele ia fazer, e depois ele desistiu. E aí isso reviveu isso em mim. E aí depois, enfim, mesmo assim, eu continuei gerindo ele aqui dentro de mim. E aí só depois, no segundo semestre do ano passado, que eu sentei para fazer o For the Summer. É engraçado, porque eu fiz ele, tipo, em 3 horas, assim, 4 horas eu fiz
mecanicamente o filme, e eu também, como eu fiz ele de uma maneira bem... Eu cortei ele meio que, o que eu diria, que eu chamo de manualmente, porque eu cortei ele no celular, fiz os cortes dele no celular e depois só juntei ele no computador. Ele nasceu rápido, mas ele já teve um período de gestão bem longo, assim. Acho que por enquanto, eu acho que é só isso, assim. É bom que eu vou escutando vocês e todas as perguntas que eu queria fazer, elas caem, porque outras elas vão tomando lugar, mas vamos escutar todo mundo. Letícia. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Letícia Cristina, eu sou diretora junto com o Luan Santos, Os Dias com Você. Sou estudante de cinema na UFRB, em Cachoeira, que é onde eu moro atualmente. E o filme Os Dias com Você é um filme que vem muito do sentimento de afeto e de saudade. E ele é um filme que foi basicamente tipo, registrar o meu cotidiano com o do meu namorado, assim, que a gente estava se acostumando com coisa de aula online e tá tipo, o tempo todo numa tela. Aí tinha essa... para fazer... Era por causa de uma matéria que a gente fez o filme, que era Novas Tecnologias Aplicadas ao Audiovisual. E a gente pensou, vamos retratar o nosso cotidiano. E a gente usou câmera de celular, usou Instagram. A gente pegou tudo que a gente estava usando bastante, todas as telas que estavam muito no nosso cotidiano, e colocou assim. E aí a gente colocou o nosso cotidiano no filme. E foi bastante, tipo, era um filme que não era para ser sobre nossa relação, que acabou sendo sobre nossa relação. Que o Lua tinha ido para São Paulo conhecer minha família e ele estava prestes a voltar para Salvador. E a gente foi fazendo um filme, no processo de montagem, a gente foi vendo que era um filme que estava falando sobre a gente, assim, especificamente nossa relação. E a gente foi fazendo, e depois dessa experiência de fazer Os Dias com Você, que foi, tipo, a gente experimentou bastante, a gente pegou e usou vários tipos de tecnologias, e foi um tipo de cinema que eu não estava acostumada a fazer, porque estava acostumada com o modelo de fazer lá na faculdade, para o set, de pegar as coisas da faculdade e fazer, e foi uma experiência assim, muito boa de pensar que outra forma que eu posso fazer cinema aqui, estando em casa, estando o tempo inteiro assim, cercada assim, por essas telas aqui, vivendo desse jeito diferente. Aí, acho que é isso. Obrigada, Letícia. Então a gente agora vai para o Vitor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Vitor Mota, diretor de Pele Manchada. Eu sou de Salvador, Bahia, moro aqui também. E o filme é um filme que surgiu também nesse contexto da pandemia, no passado. Eu, no filme, faço uma visita virtual à casa da minha avó, no interior da Bahia, na cidade de Piauí. E é um filme que é muito importante para mim, assim, porque inaugura essa pesquisa dos mapas virtuais, assim, mais precisamente do Google Maps. E aí é isso, assim. Acho que a gente vai conversando mais adiante, mas desde já eu agradeço também estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui no festival e também nessa sessão. É isso. Obrigada, Vitor. João. Boa tarde, todo mundo. Também queria agradecer, primeiro pela linda curadoria, né, do festival e por estar incluído nesse encontro de realizadores incríveis. Muito feliz de poder participar do festival, encontro profunda admiração, né, por quem faz e pelo legado dos Osmo, né. Eu sou o João, sou piauiense, sou piauiense, mas eu já moro aqui no Rio já tem um tempo, desde criança. E agora, recentemente, estou resgatando essa ponte, né,
Piauí, Rio, né? Eu sou jornalista de formação, mas sou artista visual de coração, poeta de coração. Já participei de coletivos de produção cultural, teatro, enfim, o meu encontro com o cinema se deu através desse filme. Esse curta, Os Verdadeiros Lugares Não Estão no Mapa, foi o meu primeiro filme, assim, digamos assim, autoral. Eu já tinha feito um curta, mas em co-direção, mas esse foi, considero, meu primeiro filme, e eu gosto muito de chamar ele de um experimento poético afetivo, porque esse filme marca o meu reencontro com minha avó, que vive lá no Piauí, né, na minha terra natal, e foi um retorno que eu fiz à minha cidade natal. E aí o filme nasceu daí desse encontro, né? Então, está muito ligado, é um material muito íntimo, né? Eu diria, porque está muito ligado à minha infância, memórias, né, do lugar onde eu cresci, em relação com minha avó, da casa, da infância, né? Então o filme gira todo em torno desse universo aqui, universo onde minha avó né, uma deusa, né? Então eu quis muito mostrar isso no filme, né? Criar essa sensação de imersão dentro desse universo, que eu fiquei anos e anos, né, imaginando e reimaginando, e me reencontrei com esse lugar, né, através do cinema, né? Então, mais ou menos isso. Obrigada, João. Iris? Olá a todas, todos e todes. É uma emoção muito grande estar aqui nesse espaço. Eu sou muito fã desse encontro e estou muito feliz, muito grata por ter, pela primeira vez, um projeto também selecionado para fazer parte dessa constelação. Meu nome é Iris de Oliveira, eu sou montadora, editora, pesquisadora, documentarista, eterna estudante e apaixonada por cinema. Eu atuo no universo audiovisual em Salvador há mais de 16 anos. E eu nasci no Rio, mas eu vivo minha vida inteira aqui. Depois, né, de criança, me mudei aqui para Salvador e construí minha história aqui, minha trajetória de profissional. E o filme, né, o Acervo Zumbi, o Levante da Memória, é esse documentário sobre a trajetória do fotógrafo e sobre o projeto, né, a instituição Arquivo Fotográfico Zumbi, que é esse quilombo visual, né. Então o filme, esse média-metragem de 36 minutos, ele tenta, né, dar conta, ele apresenta um pouco sobre a trajetória do professor, militante, arte educador Lázaro Roberto, fotógrafo Lázaro Roberto, que é, para mim, esse ícone aqui da fotografia no Brasil, na verdade, né? E o filme, ele tem esse desejo, essa missão, assim, né, de reposicionar, de realinhar, de colocar o Lázaro, assim, o trabalho do Lázaro e a história do zumbi dentro dessa história da fotografia do Brasil, né? E é isso, estou muito feliz de estar aqui. O filme foi, o resultado, o projeto foi contemplado no edital setorial 2019, daqui de Salvador, o que possibilitou também a realização dessa primeira etapa desse projeto, assim, porque na verdade, esse filme, esse média, ele é parte de um projeto maior, de um trabalho de imersão que eu venho realizando, assim, nessa instituição que é o Acervo Zumbi, né, que é uma coisa, que é uma instituição com uma dimensão, assim, gigante, assim, né, e o filme, ele tenta dar conta só dessa pontinha, assim, desse iceberg, que é para apresentar, inclusive, essa história, né, desse projeto do Lázaro e dessa trajetória dele, e da importância dele aqui para o registro, para a memória da cidade, né, para a memória do país. Então, é isso, muito agradecida de estar aqui, muito feliz também, muito emocionada. Eu acho que está todo mundo aqui bem, bem emocionado. Eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês, porque esse é um tema
que acho que tem sido caro nesse país, muitas das vezes, né, não tratado de forma adequada, que é a questão da gente pensar memória. Eu acho que o primeiro momento de pensar memórias, né, como a gente constrói memórias também, a questão das preservações, preservação audiovisual, preservação fotográfica, preservação analógica ou digital, né? Vitória falou de uma coisa que ficou aqui reverberando, né? Que é como quando a gente é obrigado a parar para onde a gente olha, né? Então, como é que alguns desses filmes, eles na realidade são construídos antes, né, do processo de isolamento, outros são construídos durante. E aí é muito interessante ver, assim, acho que uma coisa que me impressiona muito nesse conjunto de filmes, né, é que não tem uma abordagem que seja assim necessariamente próxima, né? Acho que vocês explodem essas narrativas. A gente está aqui pensando fotografia, a gente está pensando documentação, a gente está pensando uso do Instagram, uso de georreferenciamento, uso de Google Maps, né? Como é que vocês lidam com acervos públicos, com arquivos públicos, com acervos privados? Como é que vocês estão? E aí uma fala de Iris, que também fica reverberando, né? Como é que a gente reposiciona alguns trabalhos, né? Na memória da cidade, do país. E algumas memórias são afetivas, né? Eu acho que filme da Ana Raquel, filme da Letícia, acho que todos são de muitas maneiras, né? Alguns, mais evidentemente, quando o Vitor fala da visita à casa da avó, o João vai à casa da avó. Então, a gente tem aqui alguns processos. E aí eu acho que a gente podia, nessa segunda rodada de perguntas, que vocês explorassem mais os filmes de vocês, falassem mais, apresentassem, né, sobre processos, né, alguns de vocês já falaram um pouco, mas falar do que vocês, né, gostaram nesse mergulho, o que foi novo, o que vocês repetiriam, né, desafios de trabalhar sozinho ou de trabalhar com coletivo. Eu acho que isso é uma coisa também que marca essa sessão. Fico pensando também que filmes sobre memórias são filmes muito pautados numa espécie de como somos arquivistas, quem a gente pega, como é que a gente enfrenta determinados temas. Então, é um pouco o que eu gostaria que a gente fizesse aqui, né, de ouvir vocês. Na realidade é isso, menos falar e muito mais ouvir vocês. Acho que a gente pode fazer essa gira mesmo, Ana? A gente pode começar por você? Sim. Então, o Origens, ele surge dentro dessa proposta de oficina do Narrativas Negras, né? E formamos um grupo totalmente que foi se conhecendo durante o processo, e eram pessoas de várias regiões diferentes do Brasil. E nessa edição, né, proposta pelo Centro Afro-Carioca, era sobre obras da Conceição Evaristo. E aí a gente estava com o conto Olhos d'Água. E o conto por si só, né, já é um material muito rico de referências, né, e também já muito envolvente em relação a essa questão da afetividade. Então a gente se viu assim muito envolvidos nisso, e foi um processo em que a gente foi trabalhando essa afetividade enquanto um sentimento nosso, né? Então a construção coletiva que a gente foi que foi sendo gerada foi tentando buscar, a partir desses elementos, né, que são apontados por Conceição, né, a gente Olhos d'Água, né, parte dessa questão da água. Então a gente pensou na água enquanto memória, né? E como a gente estava ainda estamos, né, na pandemia, tinha uma coisa, todo esse cuidado e aquela coisa também de não saber direito, né, como fazer cinema, né, muitas vontades e sem saber direito, né, querendo visitar a avó, querendo fazer várias coisas e impossibilitados, né. E a gente foi construindo isso, e foi muito profundo, assim, porque foi esse desafio, e um outro desafio maior foi reviver essa afetividade nossa, né, assim, de ter que rememorar coisas, né, até também de reconstruir sentimentos. E aconteceu a gente
criar muitos conceitos, né, a partir dessa ideia da água. E tínhamos uma atriz, Yara Teles, né, uma atriz trans de Salvador, que ela foi incrível, foi maravilhosa, né? A gente foi tudo, foi uma coisa assim de muito axé, né? Foi uma energia muito grande, assim, foi uma coisa muito envolvente. E nesse processo a gente ficou pensando essa ideia de ausência, né, por questões da pandemia, e trabalhou a água como essa presença, né, porque a gente tinha essa ideia de querer botar uma mãe, uma pessoa de idade, enfim, e aí a gente falou que mãe não é ausência, né, mãe é presença, mãe é memória, e aí trabalhando esses elementos como a água, e pensando nisso como elemento de presença, né, e uma outra coisa interessante também nesse processo foi a construção, assim, de ter que, essa coisa de buscar em si, né, buscar nos acervos, nos arquivos, né, teve um momento, assim, que a gente teve que realmente olhar para as fotografias, né, de buscar esses materiais, essas imagens, né, esses registros também de imagens negras, né, essa memória materializada, né, enquanto fotografias, e aí surgiram, né, diversas fotografias. Ana Carolina trouxe muitas fotografias lindas, assim, dela, da avó, e a gente ficou, o processo todo, né, foi um processo muito que a gente chamou de referência à reverência, né, nesse sentido de que a gente estaria fazendo uma reverência, né, a todas essas, as nossas mães, enfim, aos nossos, né, e foi isso, assim, foi um envolvimento muito forte, né? Tanto que a gravação foi feita em Salvador, né? Eu tô aqui agora, eu tô no Maranhão, né? Eu sou do Piauí, tô no Maranhão, e aí a gente fica falando que é Piranhão, né? Que é Piauí, Maranhão, é Piranhão. E foi isso, assim, foi um território de memória construído, revisitado, foi bem intenso, assim, foi bem intenso e ao mesmo tempo abarrotador, né? Que a gente quer fazer tudo, e aí essa coisa da pandemia também de trabalhar demais, enfim, foi um misto, assim, foi um misto de intensidades. Obrigada, Ana. Acho que algumas coisas que você traz aqui, acho que dialoga muito com outros filmes. Eu acho que também quero ressaltar isso, não apenas dessa sessão, mas outros filmes do encontro, se precisasse, se tivesse feito, por exemplo, uma sessão sobre a memória da água, daria para fazer uma sessão sobre a memória da água, né? Mas fico pensando também o que você traz aqui em termos de território de memória construída, né? Eu acho que é um pouco também que a gente está conversando aqui. Acho que passo a palavra para a Aline, né? A Aline traz um filme também que dialoga com a pesquisa dela, uma antropóloga que mexe com arquivo. Fala um pouco sobre esses processos, Aline. Então, eu acho que quando a gente se encontrou, né, na oficina Lanterna Mágica, ano passado, durante a pandemia, o filme, o Descompostura e os outros filmes que foram feitos durante a oficina também foram todos, né, feitos em formato virtual online, porque a gente não tinha como se encontrar. Eu acho que o Arquivo Nacional, a oficina especial, ela tinha a proposta de cada grupo se reunir, conversar, né, as pessoas trazerem suas ideias, e a partir disso formar os grupos. E então a gente começou a pesquisar um pouco os acervos que eles ofereciam de imagens e movimentos, e aí eu lembro que eu falei um pouco sobre essa personagem, que é a Maria Sapeca, na verdade, que é uma mulher assim, que viveu, né, no início do século passado, segundo algumas referências, ela faleceu, foi morta, na verdade, né, foi assassinada por um parceiro, por um companheiro dela, em 1917, provavelmente com menos de 30 anos. E aí eu lembro assim que a gente começou a assistir às aulas teóricas, que foi com a professora Patrícia Machado, da PUC-Rio, e aí a gente teve acesso também às imagens em movimento do acervo do Arquivo Nacional, e quando eu apresentei a história da Maria Sapeca, e por que dela, né? Porque era uma mulher que era retratada por homens brancos, jornalistas, assim, em sua maioria, alguns delegados também, de uma maneira que bagunçava muito, eu acho que o universo, o imaginário deles acerca do que era ser mulher negra, morar nos subúrbios naquele momento, anos 10, né, final dos anos 10, mais ou menos, com um país que tinha recentemente abolido formalmente sua escravidão,
E os comportamentos da Maria Sapeca, né, segundo a perspectiva deles, porque tem isso também, né, é um material muito, muito gravado, muito inscrito dessa perspectiva, eles falavam muito sobre o espanto, que era para eles lidar com ela e ter que retratá-la nos textos em alguma medida. E isso lá desde 2006, 2007, assim, mexia muito comigo, né? Porque era uma mulher que misturava comportamentos de afronta, de rebeldia, que vivia em ambientes que naquele momento eram considerados masculinos, e hoje também. Muito jovem, né, que se relacionava com, né, enfim, que tinha relações íntimas, segundo esses textos, com outros homens, enfim. E aí eu comecei a ver que ali, naquela região de Madureira, que era conhecida como Dona Clara, existia, na verdade, toda uma rede de convívio e de apoio entre essas jovens mulheres, entre as mães, né, as mulheres que eram mais velhas também. E aí era assim, eu queria muito trazer à tona. E quando eu comecei a falar sobre isso, que esse comportamento da perspectiva, né, desses homens brancos, ela era alguém que afrontava, né, que mostrava rebeldia, que questionava e que estava se colocando corporalmente, inclusive, sempre alguém disposta a lutar, a disputar os territórios, os espaços do bairro. Eu acho que eu fui, de alguma forma, assim, tocando, e as pessoas falaram, não, então a gente vai fechar um grupo que era Afronta e vamos tentar recuperar isso. Mas aí como construir essa história, essa narrativa audiovisual? Primeiro, assim, eu acho que era difícil fazer uma biografia com material tão marcado, assim, do ponto de vista da discriminação, dos estereótipos, né? E aí, usar esses textos, né, sobre ela, sobre outras mulheres também, outras jovens negras nesse momento, é alguma coisa que me incomoda até hoje, mas eu acho que era importante trazer esse formato para entender um pouco o que foram essas vidas, assim. Porque falar sobre elas para mim, assim, especialmente, é falar sobre a dureza que era encarar esse dia a dia num universo onde tudo era muito difícil, muito inóspito, né, relações de gênero muito complicadas, raciais muito complicadas. E aí a gente pensou, bom, a gente não tem como construir uma história linear, porque, inclusive, as perspectivas que a gente tem sobre ela e sobre outras jovens nesse momento, elas são muito preconceituosas e são muito sexistas e racistas. Então, a gente começa trazendo um pouco a história dela e pensando como nas imagens que a gente foi pesquisando lá no Arquivo Nacional, como outras imagens podiam dar conta de apontar um pouco para essa subjetividade feminina negra que estava ali, que está agora também, no sentido de uma afronta, assim. E aí o arquivo ele funcionou um pouco para a gente tentar sacudir e desmontar essa lógica que vinha sempre de uma perspectiva que era muito localizada, muito específica. Então, o Descompostura ele nasce nesse movimento de tentar sacudir o arquivo, mostrar outros olhares, outros corpos que estão presentes em fotografias, mas que, em geral, a gente não percebia, a gente não via. Falar de presenças negras, de mulheres e jovens, adolescentes negras que estão ali em cenas de imagens em movimento, em que às vezes essas imagens passam batido, assim, né? E a gente não consegue ver que tem um sorriso ali, que tem uma disputa na captura quando encara a tela e se faz presente no momento de uma filmagem que não era para ela estar ali, não era o foco. Né? Então, Maria Sapeca era uma maneira da gente falar assim, é preciso trazer à tona essas histórias dessas mulheres, essas vidas, e, ao mesmo tempo, destacar isso, né? Que essas imagens de arquivo, elas trazem muitos incômodos, constrangimentos, mas elas trazem muito embate, porque as pessoas, essas meninas, essas mulheres estavam se posicionando quando elas estavam sendo filmadas e registradas em algum momento, né? E aí um pouco é tentar trazer isso para o centro, né, da narrativa audiovisual. Eu acho que, em termos de processo, foi algo que a gente compartilhou assim, o tempo inteiro, nós quatro. Obrigada, Aline. Eu fico aqui ouvindo, né, e já pensando em coisas, porque, por exemplo, a gente tem 2 filmes nessa sessão, cujos realizadores, infelizmente, não puderam estar conosco, né, que é o sobre rever álbuns de família e o álbum de casamento, 2 sobre álbuns de famílias, né, e casamentos, e como é que a gente ressignifica as nossas memórias, como a gente ressignifica as nossas imagens, como você mesmo falou, né? E acho que tem algumas palavras que começam a aparecer aqui, né? Reposicionamento, né? Bagunçar e o incômodo, como é que o arquivo pode ser desconfortável e como que a gente, né, ressignifica a partir desse desconforto, e como que a gente também está falando de quem nós somos e como que a gente pensa essas memórias, né, para além. Então, é bacana de ouvir você falando isso, Aline, porque, de muitas maneiras, acho que o teu trabalho
né, que se junta também, por exemplo, à proposta da Iris, né, pegando o acervo Zumbi, e fico também imaginando como que esses trabalhos são construídos, assim, pensando, né, já numa aproximação da questão da afetividade, do cotidiano, né? A gente tem um cotidiano negro, né? E como é que esse cotidiano negro é? Pensando já o trabalho de Vitória Liz e de Letícia. Então, Vitória, depois passa a palavra para Letícia e a gente segue a roda, pode ser? Vamos lá, nunca sei direito como começar, mas o filme, como eu disse, eu já tinha meio que preparado o terreno para o projeto que ele se tornou. Eu já tinha vontade de mexer com o acervo de imagens que eu construo tem uns 5 anos, e porque uma coisa que sempre me causa muito desconforto, apesar de eu estar sempre tirando fotos, eu sempre esqueço de compartilhar elas. Às vezes é porque eu realmente esqueço, às vezes eu tenho um ciúme, às vezes eu tenho um apreço pela foto, e aí eu sou que nem um dragão com ouro, assim, eu vou juntando debaixo da minha barriga. Mas, ao mesmo tempo, isso me causa muito desconforto, porque com foto, minha avó, ela... Qualquer foto, ela tira... Quando ela tinha o pior celular, ela ia lá na loja e ela imprimia. Então, ela tem esse costume. E eu ficava observando o quanto, às vezes, nessa minha vontade de, sei lá, de ficar tirando muitas fotos e também guardando muitas fotos, eu perdia um pouco essas fotos de vista, assim. E aí eu tinha já essa vontade de explorar o meu próprio arquivo, que eu já estava perdendo de vista. E aí, mas nunca foi para frente, eu sempre meio que começava alguma coisa, mas eu não tinha o fio, a linha da costura. E aí veio a pandemia. E aí ela veio no momento, tipo, várias coisas vieram juntas, assim. Eu tinha acabado de ter um verão maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu estava entendendo alguns processos meus, assim, de conseguir entender o que era um momento que eu sabia que era um momento positivo para mim, mas eu ainda tá presa numa melancolia, ainda ter momentos de sabe, uma dúvida paralisante. Então, estava começando a entender, fazer as separações da minha saúde mental, o que era eu, o que era minha saúde mental, o que era, enfim. E aí veio o carnaval, no final daquele verão teve o nosso último carnaval, e aí eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo em que eu falei para ele que eu sempre tinha a sensação de que o carnaval ia ser a última festa. Para mim, o carnaval é sempre porque eu começo o carnaval numa alta e aí é muito rápido, tipo, já antes no meio da semana eu já tô, se eu pulo prévio, então começou o carnaval, eu já quero me resguardar. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo falando, eu sempre tenho a sensação de que o mundo vai acabar, que o carnaval sempre vai ser a última festa. Então, o que é que vai acontecer sempre vai vir depois do carnaval. E aí, dito e feito, assim, isso foi num domingo, no último domingo do carnaval, e aí eu fui para uma praia chamada Sossego, já me removi, e aí quando eu voltei, já tava o burburinho. Eu lembro que eu cheguei em casa, tinha um pessoal doente, e tava todo mundo brincando, nossa, o coronavírus lá em São Paulo, que eu tava em Recife, coronavírus em São Paulo, tava todo mundo meio que brincando, assim. E aí, depois disso, eu tenho uma condição no ouvido, que às vezes ele infecciona e eu fico sem ouvir. E aí eu já comecei a entrar num processo mesmo de quanto mais eu entrava numa concha, parecia que aparecia outra concha para eu entrar. E aí isso já foi parando comunicação com o pessoal de casa, porque eu não estava conseguindo ouvir e por causa disso eu não estava conseguindo falar. E aí, na semana, eu fui no médico, comecei a passar o remédio, não sei o quê. Na semana que eu ia voltar para minha vida normal, faculdade, terapia, trabalho, ir para a rua, assim, eu lembro que eu fiquei 15 dias em casa, só cuidando disso.
eu ia voltar, meus planos eram voltar tipo na segunda-feira. Domingo começou o lockdown em Recife. Então foi muitos processos de que se uma boneca russa, assim, foram muitos processos em que eu tirava uma e tinha outra, e aí eu fiquei muito isolada assim, dentro da minha própria casa. E aí, enfim, minha saúde mental foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, durante esse processo psicológico e íntimo que eu tava passando, um amigo me chamou e falou: Ah, tô fazendo um filme, queria fazer um filme de quarentena, tô chamando uns amigos para me mandarem, tipo, algumas imagens e um áudio. E aí, na época, eu nem dei atenção, assim. E aí, esqueci mesmo, assim. E aí, um dia eu lembrei. E era de madrugada, assim, eu lembro que até era de madrugada, mas eu falei, se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. E aí, tipo, tava amanhecendo, era tipo 5 da manhã, assim. Aí eu fiz umas imagens, que eu tava muito nesse processo de observar janelas, assim, fotografando muito o que estava acontecendo. Eu lembro que, na época, começou uma construção do outro lado da rua, bem na pandemia, assim, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa acontecendo, que as pessoas estavam usando máscara e tudo, tipo, eram muitos homens, era tipo um prédio, mas era de um andar só, assim, e eles estavam construindo, tipo, um teto. E era bem um teto de casinha, assim, parecia uma casinha de boneca. Enfim, e aí eu lembro que eu tava observando muito esses pequenos vestígios de vida, assim, porque eu lembro que pela minha janela eu sempre via as crianças indo da escola, o pessoal indo trabalhar, e eu só tinha essa janela para o mundo. Na época eu tinha acabado de ficar, para piorar, eu fiquei sem meu computador, então eu só tinha a minha janela literal e o meu celular para ver o mundo, assim. E aí eu fiz umas imagens e fiz um áudio. Bem que eu tava pensando ali na hora e mandei. E aí, depois de uns meses, assim, ele me respondeu e falou: Ó, o meu projeto caiu porque tava todo mundo falando sobre quando a pandemia passar, a gente vai ser diferente, o mundo vai ser diferente, eu vou mudar como pessoa, vai ser todas essas mudanças que eu acho que todo mundo cedeu um pouco esse positivismo em algum momento. E eu lembro que ele falou, mas o seu áudio foi um dos únicos que você falou. Tá uma merda. Eu tô triste, tô dentro de casa, não sei, acho que não vai mudar, não sei. Não lembro que eu acho que o áudio em questão do filme é o áudio que eu mandei para ele inteiro, não tem corte do áudio. Então é bem aquilo. Eu nem tava falando tanto do mundo, né? Eu tava falando sobre mim mesmo, bem. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí passaram mais alguns meses, eu vim para São Paulo, peguei uma cadeira sobre cinemas expandidos, e aí eu comecei a realmente, então, pensar em afunilar, tipo, todas essas coisas que eu sabia que estavam em algum momento, que estavam, sabe, às vezes eu penso que meu cérebro é meio que um computador, assim, que é assim que eu bem lido, inclusive, com o meu computador, eu nunca fecho nada. Eu só vou abrindo as coisas. E aí eu lembro que, então, eu comecei a fechar o filme, e aí foi assim que ele nasceu. Obrigada, Vitória, obrigada. Depois, para a rodada final, eu vou pedir para vocês fazerem uns comentários a respeito da questão dessas memórias digitais, né? Porque também a gente está aqui falando de construções de memórias digitais e de usos das ferramentas digitais nesses processos de falar e de pensar memória. Letícia, por favor. E aí, na sequência, depois, Vitor, João e Iris. Esse filme, ele surgiu bastante assim, no processo de montagem, que foi eu e o Lu, a gente falou assim, o que a gente vai fazer aqui, que tinha que fazer o filme para a matéria. Aí a gente estava se acostumando era o segundo semestre online, estava se acostumando com de ter toda hora na frente do computador, ter aula assim. E o Luan tinha ido para minha casa em São Paulo para conhecer minha família pela primeira vez. E esse processo do filme começou quando ele estava perto de voltar para Salvador para ficar com a família dele. Aí a gente já ficou essa coisa de ficar tá antecipando o sentimento de saudade, de ficar longe ali um do outro. E a gente foi fazendo as imagens para o filme, a gente estava no início só gravando o nosso cotidiano. Aí
a gente percebeu que estava muito focado assim na nossa relação. E, tipo, no início eu até falei assim pro Luan, vamos fazer um filme sobre o nosso relacionamento, tipo, uma carta um pro outro, né? E ele falou assim, não quero fazer, não quero que tipo, o pessoal da sala veja nossa relação assim desse jeito. E no final foi o que acabou saindo. Aí a gente viu que estava saindo muito sobre a gente, aí a gente pegou nossas fotos que a gente tinha tipo, desde o começo do relacionamento, colocou nossas primeiras fotos, fui passando pela conversa do WhatsApp, a gente colocou nossos áudios ali também. E esse processo do filme foi eu e ele bastante, e foi um filme assim que, tipo, bastante afeto assim no processo do filme, no tema do filme e tal, mas eu também, no processo de fazer o filme, minha sobrinha, de 13 anos agora, ela ajudou a gente bastante. Minha sobrinha Larissa ajudou a gente no processo do filme. E, tipo, foi uma coisa assim também que eu achei muito legal, porque eu fiquei assim, eu nunca tipo, pensei, vou fazer filme com a minha família. E eu fiz, assim, filme ali com a minha família, assim, me ajudando, assim, e foi muito bom. E um processo que eu quero levar, de fazer o filme, assim, tipo, fazer o filme saindo do afeto, tanto que eu tenho feito bastante trabalho, assim, com as pessoas ao meu redor, pegando a gente, assim, tipo, às vezes pode não ser de cinema, mas eu pergunto a pessoa se tem interesse em fazer ali o trabalho, e tô trabalhando com as pessoas que estão próximo de mim, com a minha rede, assim, de afeto. E foi bastante disso que saiu esse filme, e tanto depois que o Luan veio para Salvador e eu estava em São Paulo. Aí, esse filme bastante a gente ficou, quando eu tava, tipo, sozinha, sem um ano em São Paulo, e batia saudade, aí eu ficava vendo o filme e lembrando dele, aí foi bastante, assim, batia saudade, aí eu falei assim, vou ver o filme aqui rapidinho, e ficava vendo o filme, porque eu costumava fazer isso, eu ouvia os áudios, as conversas, via as fotos, então eu coloquei isso no filme, aí durante o tempo que a gente ficou distante, assim, esse filme foi bastante, toda vez que eu via, eu sentia, assim, como dando um abraço assim nele, assim, na distância que a gente estava. Acho que vocês falam de coisas que são muito universais, principalmente para nós, né, e para a população negra, né, que a gente possivelmente se reconhece, né. Eu acho que quando a Vitória fala, não, eu não estava bem mesmo, e usa a questão, né, de pensar esse filme também como um desabafo, uma carta, fico pensando que foi muito como uma entrega para o hoje, mas uma espécie de pílula para o futuro, né? E o filme de Letícia também funciona muito nessa chave de também pensar o afeto como cura. Então a gente está falando de reposicionamento, ressignificação, mas eu fico pensando que todos os filmes de vocês também são filmes de cura, né? E queria ouvir Vitor, João e Iris um pouco conversando sobre isso também. E depois a gente vai para a nossa rodada final. O filme que eu fiz, O Pele Manchada, ele surgiu também muito a partir do afeto, assim. Eu sou formado em cinema pela UFBA, né, pelo Bacharelado Interdisciplinar em Artes, e atualmente eu faço especialização em dança contemporânea na UFBA. E aí, dentro desse curso, a gente precisa ter uma pesquisa, né, e tal. E aí, antes da pandemia começar, eu estava com essa pesquisa já de pensar as histórias e as memórias das mulheres da minha família, assim. Era uma coisa que eu estava pesquisando, colhendo informações e colhendo um pouco de imagens, relatos e tal. E aí, pensando nessa relação entre memória e corpo, né? Como o meu corpo hoje poderia ressoar essas memórias dessas mulheres que me formaram, assim. E aí, com a pandemia, eu decidi fazer essa pesquisa tomar um outro rumo. Na verdade, eu não, né? A pesquisa tomou outro rumo, assim, né? Com tudo que aconteceu, né? E está acontecendo no mundo ainda. E aí eu resolvi visitar a casa da minha avó, né? Através do Google Maps. E quando eu estava na rua da casa da minha avó, eu vi o meu tio sentado, assim, na rua. E aí, quando eu vi ele, eu entendi que eu precisava... Eu estava chegando em casa, na verdade, né? Eu precisava acessar essas memórias de outros jeitos, assim, né?
E aí foi esse estalo que eu tive com meu tio. E aí, nesse mesmo dia, né, dessa visita virtual, assim, na casa da minha avó já é falecida, mas é um lugar, assim, de muito afeto, de muitas memórias mesmo que eu tive. E para mim, assim, é muito importante estar lá, ir até lá. Então, acabou que quando eu cheguei lá, na casa da minha avó, eu entendi também que o Google Maps não dá conta, assim, essa plataforma não dá conta de mostrar tudo, assim, a nossa subjetividade, os nossos encontros, nossos afetos. E aí eu pensei, nossa, se eu estou aqui vasculhando esse mapa online através de fotografias, por que não adentrar a casa da minha avó através de fotografias, né? E aí surgiu também esse momento de adentrar na casa dela através das fotografias de família, assim. Foi um momento bem interessante de poder reviver as histórias através das imagens também. Eu penso muito nas imagens, na construção das imagens, assim. A maioria das fotos são tiradas pelo meu tio Valmente. E aí o mais interessante não, mas uma coisa também interessante que aconteceu nesse dia de visita virtual foi que eu recebi um áudio da minha tia, diretamente da cidade de Piauí, enquanto eu estava olhando para ela, assim, para a cidade e tal. E é o áudio que está no filme, né, que ela fala, olha, então, eu sei que seu trabalho é importante, eu sei enfim, né, você precisa cuidar da sua vida e tal, mas olhe para sua mãe, se aproxime dela. Eu sei que é um momento de distanciamento, mas tenta fazer uma visita, assim. E aí o filme surgiu a partir disso tudo, assim, um dia só também as coisas foram se encaixando, as pecinhas, assim. E eu larguei a visita, fui lá ver minha mãe, e aí depois voltei e terminei o filme, assim. Aí esse foi o processo, assim, de construção, né? Mais ou menos assim. Obrigada. Eu acho que a tua história esbarra na do João de muitas maneiras, né? Porque os verdadeiros lugares não estão no mapa. E é um pouco disso que você fala, Vitor. E é disso também que o filme do João se trata. João. Pois é, então. Eu demorei 17 anos para voltar para casa da minha avó. Eu vim para cá, para o Rio, eu tinha 9 para 10 anos. E aí, durante esse tempo todo, 17 anos, né? Uma pequena vida, né? E eu ficava imaginando aquele lugar que eu deixei e que tinha ficado a, né, centenas de quilômetros de distância de mim. E engraçado é que até eu voltar, eu voltei em 2015. Então esse filme ele como também é um processo, acho que o processo da Letícia, né, é um filme de montagem. Então ele demorou muitos anos para até finalizar ele. E em 2015 eu lembro que eu não não tinha assim uma proximidade com as ferramentas do Google. Então na verdade foi meio que uma viagem de Google Maps literal, né? Porque eu peguei o ônibus, 2 dias de viagem, passando por cada cantinho, né? Atravessando o Brasil, né? Que era a viagem que a gente costuma fazer, né? Os nordestinos costumam fazer para cair para o sul, pegar esse busão aí e descer. E aí, assim, né? Várias coisas na cabeça, assim, pensando que seria um reencontro mágico, né? Porque um lugar e um tempo que eu ficava construindo na cabeça, muito do que acho que foi a Ana Raquel que falou, eu gosto muito dessa expressão território de memória. Eu ficava reconstruindo aquele território dentro da minha cabeça. Eu sonhava o tempo todo. Eu sonhava de estar na rua da casa da minha avó. Eu me levava para lá através dos sonhos. Então, nada mais do que me levar para lá também para fazer cinema, né? Então, que era uma coisa que eu estava começando, né? Estava começando, sou fotógrafo, comecei como fotógrafo no mundo das imagens.
E o engraçado é que, sendo fotógrafo, dentro das histórias que, né, que eu ouvia da minha avó, era que ela não tinha não tinha um registro, não tinha nenhum registro dela, assim, ela nem atual, nem de quando ela era jovem, nem nada, não tinha nenhum registro. E aí eu vi que a única foto que ela tinha era uma foto que ela teve que fazer para fazer a carteira de identidade. Minha avó agora ela tem 93 anos, por aí. E aí na época ela tinha feito essa foto e, enfim, de todas as imagens que eu captei nessa viagem, assim, na verdade, antes de tudo, antes de até querer fazer um filme, eu queria simplesmente documentar tudo que eu visse ali naquele lugar, naquele espaço, naquele tempo, que estava muito dentro da minha imaginação, né? Então, aquele lugar existia, apesar do que eu imaginava longe dele. Então, eu primeiramente quis documentar tudo. E aí dentre todos os registros de imagens e pequenas histórias que surgiram dessas imagens, essa história da foto foi que mais enfim, me trouxe, me afetou, me trouxe afetos, né, assim, sobre daquela viagem toda, o que mais me afetou foi essa história. E aí, depois, passei 5 anos indo e voltando desse material, que era um material que passou a existir, né? Porque não tinha nenhum registro. Até, assim, fotos de infância, eu tenho pouquíssimas fotos da minha infância, porque é uma coisa que é muito comum em famílias, né, famílias negras, periféricas, do interior do Brasil. Minha avó, muitas mulheres da geração da minha avó também não têm nenhum registro fotográfico, de imagem, de som. Então, eu fiquei feliz porque eu já tinha aquilo, né? Já estava feliz só por ter aquele material. Eu fiquei 5 anos trabalhando naquele material até sair, até eu ver que o que estava mais importante, que era mais importante naquele material e que poderia se transformar no filme, era essa história. Então, o filme todo ele gira em torno dessa história da fotografia da única fotografia que ela tinha e da minha vontade de fazer um registro dela, né? Eu como fotógrafo e enfim, como cineasta, artista e também como neto, como alguém que revisita um lugar que é um lugar de origem, né? Um lugar onde eu cresci. E aí o final do filme é essa foto, né? Quando essa foto acontece. E aí o filme é isso. Aí o filme gira em torno dessa vontade. Então eu quis mostrar cada canto da casa, porque a casa é o espaço-tempo dela, ela domina aquele espaço, é rainha daquele espaço. Então eu quis mostrar como o tempo passa em cada lugar, em cada cantinho da casa. E também queria mostrar ela, né? Queria registrar ela aos poucos, porque eu me imaginei assim, me coloquei no lugar dela, tipo, depois de estar vendo aquilo pela primeira vez e nunca ter tido, né, a possibilidade de se ver. Então eu fui fazendo isso de uma forma muito lenta, com muito cuidado e até o desfecho, né? Então, porque eu sabia que eu ia mostrar para ela, então eu queria que fosse de uma forma, enfim, da forma que se adequasse ao tempo dela mesmo. Obrigada pela partilha, João. Eu estou aqui muito emocionada com as falas de vocês. Eu vou passar para a Iris. Iris, Acervo Zumbi, que é isso, né? Uma onda, assim. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito impactada. Queria que você contasse um pouco para a gente desse processo, como você chegou ao Acervo, ao Lázaro, enfim, por favor. Sim,
Meio fogueira, assim, depois de falar começar minha fala depois de todo mundo, porque são muitas provocações, muitos processos incríveis, eu fiz até anotações aqui, que eu fico querendo comentar os processos de vocês, que são muito, aí eu tô aqui, ai meu Deus, eu não falo sobre isso, mas assim, o que, né, resgatando também algumas falas, essa questão do sacudimento dos arquivos, isso é muito massa, assim, né? Isso, pensando nas nossas práticas, né, a prática do sacudimento dos arquivos, né, e a relação também da pesquisa, que é sempre um reencontro, não é uma pesquisa, é um garimpo, né, eu acho que todos os processos nossos, assim, a gente parece que a gente está buscando alguma coisa que está buscando pela gente também, né? Então a gente vai se reencontrando nesses processos, assim, né? Não é fazer um filme sobre algo, no final sempre acaba sendo sobre nós, sobre nossas relações, quando você vai descobrir a relação com sua avó, você vai descobrir sobre você, sobre outras questões, né? E aí eu estou muito emocionada também, porque as falas de vocês e esses processos são super ricos, e eu queria que essa conversa tivesse 50 mil horas, porque, né, ainda mais quando vocês falam assim, porque o trabalho lá ele nasce na montagem, nossa, é isso também, né, e a montagem, pensando não nessa montagem linear, né, porque nossa relação com o tempo, com essas dinâmicas de começo, meio e fim também, a gente tem que pensar que partimos de outros caminhos, né, e outros caminhos mesmos, assim, que vão abrindo outras possibilidades, e a gente está, inclusive, construindo essas possibilidades com os nossos trabalhos, né, e essa relação também, falando dessa última, trazendo a última fala do João, quando ele fala sobre essa foto, eu assisti uma aula de professor Edmilson Pereira, que ele falou uma coisa também que ficou muito marcada, assim, que é a questão da fotografia como amuleto, né, principalmente quando a gente tem essa relação da fotografia 3x4, que é essa fotografia que a gente leva na carteira, que a gente, né, guarda, né, a fotografia da avó, da mãe, do namorado, da namorada, tá? E essa fotografia como um amuleto, assim, né, e como quando a gente faz filmes sobre fotografia, a gente está expandindo essa relação, né, essa magia, né, essa magia mesmo, né, o amuleto vai ganhando forma, vai ganhando potência, né, aí quando eu penso nesse processo do zumbi, eu vejo isso, assim, quando eu tive contato com o acervo, foi um choque, assim, foi um desespero, assim, meu Deus, eu vou fazer um filme sobre isso mesmo, eu vou conseguir dar conta, né, porque foi um processo que eu escrevi um projeto pro edital, e que quando vocês falam assim, o filme nasceu na montagem, o Acervo Zumbi também nasceu na montagem, um documentário, mas para escrever pro edital, eu tinha que colocar ali um roteiro, né, você vai falar sobre isso, no começo, meio e fim, como é que vai ser seu processo de imersão e tal, sua pesquisa, tinha isso lá, mas durante o processo tudo foi se transformando, né, porque na verdade o acervo e a própria relação minha com Lázaro que foi construindo essa história, assim. Aí eu fiz várias anotações, mas não vai dar tempo de falar, né, mas esse trabalho da montagem, né, como um processo de criação das atmosferas, assim, né. Então, e aí quando a Letícia fala do filme dela, que esse espaço de encontro com ela e o companheiro, mas assim, é uma atmosfera ali carregada de afeto, mas e é muito específico, mas é muito universal também, né, assim, e aí é a gente fazendo cinema que é babado. Mas então, tá, falar um pouco sobre os processos do zumbi, né? Pensando a partir dessa foto amuleto, né? Como eu conheci a instituição e o projeto do Lázaro e a história dele. Aconteceu uma exposição que o Zumbi realizou aqui em Salvador, e nessa exposição tinha uma foto, eu não vou lembrar o nome agora da exposição, tinha até anotado aqui, mas foi em 2018 ou 2017. E aí tinha uma fotografia que tinham 3 senhoras, inclusive é uma das fotos que abre o filme, assim, depois de uma sequência de fotografias com imagens relacionadas a Exu, eu abro o filme com essa imagem, que é a minha foto amuleto, que são 3 senhoras da Irmandade do Rosário dos Pretos, segurando uma faixa que está escrito "Respeite o povo negro da Bahia". E aí essa foto, tipo, pufo, sabe, de facada no coração, dessa foto incrível, que foto, pá. E elas, assim, super, né, autoridade ali, né, dentro de uma festa, não sei se foi 2 de julho,
foi aqui que é a independência da Bahia e tal, e aí elas estavam fazendo durante o desfile, elas estavam lá. Não tenho 100% certeza, mas foi dentro de um evento, né, desse calendário aí daqui de Salvador. E aí eu fiquei com aquela foto na cabeça, gente, quem fez essa foto? De onde é essa foto? E aí que eu comecei a buscar informações sobre o Lázaro Roberto e descobrindo algumas coisas na internet mesmo, assim. Ele tinha feito, tinha dado algumas entrevistas, tinha participado de algumas matérias de jornal, assim, bem específico sobre fotografia também. E aí eu fui, né, entrei em contato com a produtora da exposição, que é a Daiane Silva, que também é a produtora do filme. E aí Daiane me colocou, em contato com o Lázaro, fez essa ponte. E aí eu fui na casa dele, que é onde funciona a atual sede do Zumbi, na Fazenda Grande do Retiro. Esse bairro que também que é super importante, fica perto daqui do Cruzul, tem uma relação assim muito forte aqui também com a cidade. E aí fui lá na Fazenda Grande do Retiro e encontrei, né, com o Lázaro, e encontrei com esse acervo com mais de 30 mil fotogramas e a memória do movimento negro da Bahia, a memória dos desfiles dos blocos afro, a memória e essa memória fotográfica, esse quilombo, que é visual, que é muito emocionante, assim, sabe? Tipo, eu convido mesmo, assim, o filme é um convite para que vocês acessem essas memórias que são nossas, descubram esse acervo de Lázaro e criem aí as suas próprias relações com esse acervo, porque é uma coisa assim, a dimensão, né, de tudo que ele vem fotografando, da forma como ele vem fotografando, e o objetivo também desses registros, assim, né, porque se você, é isso, né, aí o filme também traz esses momentos, assim, a fotografia do Lázaro, ela realmente... E o acervo Zumbi, ele não é um acervo só do Lázaro, né? O filme também fala sobre isso, assim, é um coletivo de fotógrafos, né, que vão também doando esses acervos, mas acabou que o Lázaro tocou esse projeto junto com o José Carlos, que é o sobrinho dele, e que também é historiador e pesquisador do acervo, que também é parceiraço, assim, no filme, ele faz parte do roteiro da pesquisa, e assim, é um universo, né, de temas que o Lázaro trabalha, assim, né, a relação, e o filme, eu tento costurar essa história, né, eu tento apresentar um pouco sobre essa prática do Lázaro, quando eu começo o filme, fazendo, inclusive, um registro de uma prática dele fotografando, quando a gente faz essa viagem para Ilha de Maré, encontrar Seu Noca, que é um balaieiro dessa ilha, assim, um senhor também, que ele fotografou há 30 anos atrás, então ele volta, faz esse reencontro, mostra a foto, aquele momento, né, e Lázaro transitando nesse universo das festas populares de Salvador, que também é uma prática que eu comecei a desenvolver, assim, eu não sou fotógrafa, mas, assim, a minha relação com, por exemplo, festas de largo, de estar com a câmera sempre a postos e fazer parte da festa, com esse tipo de corpo, com esse corpo, assim, para mim é um lugar também muito especial, assim. E aí, enfim, pensando um pouco no processo do filme, eu criei esses momentos, assim, dentro do roteiro, assim, a gente criou essa demanda para poder... Estou vendo aqui que está escrito no chat para ver se o tempo está... Para criar essa demanda para o Lázaro estar atuando, né, fotografando, inclusive porque ele não estava atuando tanto, assim, ele não estava fotografando tanto, e aí ele falou assim, aí eu falei, vamos aproveitar o processo do filme para o filme. O filme não vai ser só esse processo da entrevista contigo aqui no acervo e a gente mostrando fotos, falando, não, eu quero, o que você quer fazer? Eu quero visitar Seu Noca, aí eu quero fotografar 2 de fevereiro, aí eu quero fotografar o Ilê. Então, assim, vamos nessa. Então, criar também esses reencontros, né, de Lázaro com a prática dele, assim. E aí o filme também, esse lance do edital foi massa, porque rolou esse financiamento, essa grana que dava para poder produzir essas saídas fotográficas, né? E aí tá, o filme, a gente rolou esse edital em 2019, e eu saí correndo para poder filmar tudo que dava para filmar. Por quê? Né? Tem uma coisa meio bem tensa, assim, essa pandemia, esse negócio atravessou mesmo tudo, assim, nossa vida, né? Eu tinha uma viagem programada para Nova Orleans, para Louisiana, no começo de 2020. E eu tinha colocado, assim, uma meta de filmar tudo que eu tinha para filmar do Zumbi e pegar um HD, né, 10 HDs com todo o arquivo, e levar esse material para montar lá, né, e depois voltar em agosto
que eu tinha esse objetivo de lançar o filme em agosto de 2020 por conta do mês da fotografia. E aí, o que aconteceu, né? A gente teve esse processo de conseguir registrar a festa de Santa Bárbara, né, que foi em dezembro, fizemos carnaval, fizemos 2 de fevereiro, fizemos a caminhada da Pedra de Xangô, consegui filmar algumas coisas do Lázaro em ação. Peguei esse material, botei no HD junto com esse acervo aí, com essa seleção que ele também fez, desses 30 mil fotogramas, imaginei que piração. Ele fez ali uma pré-seleção desse arquivo por temas, né, pelo que eu achava interessante, a vinda de Mandela em Salvador, o registro do centenário de Chico Tomé, no quilômetro do Rio das Rãs, que também é um momento muito, muito importante no filme. E aí, esse processo, né, de levar esse material para montar enquanto estava viajando. E aí rolou o lance da quarentena, da pandemia, o mundo acabou lá, e eu estava presa lá em Nova Orleans, e aproveitei também para fazer esse processo de imersão nesse material. E esse processo de imersão foi, para mim, um processo de cura, né? E um processo de... O que me manteve viva, assim, porque eu estava conectada com Salvador, com Bahia, com o Brasil, através desse processo, dessa imersão nos arquivos do Zumbi. Então, quando chegava, né, 2 de fevereiro, eu ia chorar e ia ver foto de Lázaro. Quando chegava a festa de Santa Bárbara, eu ia chorar e ver foto de Lázaro. Quando chegava Carnaval, eu estava lá com esses arquivos que nós tínhamos produzido, e aí isso também deu um gás para o filme, para o processo de montagem, assim. O filme um filme feito para o Lázaro, é feito para o Zumbi, ele tem essa missão, a missão didática, ele, assim, é feito para a escola, é feito para ser compartilhado, assim, né? A gente faz esse rolê antes desse tempo dos festivais, né? Mas assim, estamos já com essa questão, assim, de compartilhar esse processo do Zumbi, do documentário, desse média, porque ele tem essa missão também de estar dentro das escolas, né? Esse é o objetivo, inclusive, um dos primeiros objetivos que a gente colocou no edital e que eu acho que faz todo sentido também. E é isso, minha gente, acelerando, mas desculpa, esse foi muito... Não peça desculpas de forma nenhuma. Assim, se eu falei muito rapidinho... Eu fiquei impressionada, é muito incrível. Você em Nova Orleans, pensando Bahia, pensando essa diáspora, pensando essas imagens. Tudo que vocês trazem é tudo muito incrível, né? Acho que todo mundo está um pouco participando desse debate, também com um caderninho na mão, a gente vai olhar essa conversa em algum momento, a gente vai revisitar essa conversa. Eu anotei aqui várias coisas, né? Quilombo visual, memória como água, fotografia como amuleto, sacudimento de arquivo, território de memória, experimentos políticos afetivos. É muita coisa que o trabalho de vocês aciona, é muita coisa. É muita coisa, é muito afeto, é muita cura, é muita emoção, e assim, a gente só tem a agradecer aqui no encontro, né? Agradeço em nome de toda a equipe, em nome, né, de Bisa Viana, nossa diretora, Janaína Oliveira, nessa outra curadora, por tudo que vocês trouxeram e a confiança, né, de mandar o filme para a gente, de estar com a gente em mais um encontro. E é isso, se eu pudesse, a gente ficava aqui conversando, se a gente pudesse, a gente estava tomando cerveja, perto do Odeon. E queria que vocês, por favor, se despedissem em uns 30 segundinhos para a gente... É isso, para a gente se despedir temporariamente, porque os filmes ficam, a gente está em contato. Por favor. Acho que a gente começa nisso aí. Aninha? Abre o microfone. Agradecer, né? Agradecer por esse momento, por acessar o processo de cada um, né? Incrível mesmo, assim, muito envolvente. Vida longa, Centro Afro Carioca, vida longa a todos os processos, a todos os sonhos materializados. Vamos remexer mesmo nas coisas. Obrigada, assim, estar aqui com vocês também me fortalece, né? Enquanto realizadora. Muito obrigada, gente. É isso. Ali.
Sim, eu quero agradecer muito, assim, estou muito feliz. Realizar o curta, são 7 minutinhos, de fato é bem curtinho, mas foi uma experiência incrível, torcendo para que eu possa fazer outros curtas, enfim, possa remexer outros materiais e possibilitar, é isso, né? A minha imaginação também, e que meus afetos possam vir à tona, assim, né? E quero agradecer a todos vocês, assim, a todas vocês, a todos vocês. Foi muito bom estar aqui, ouvir, aprender, conhecer a Ana querida, enfim, é uma alegria, de fato, uma alegria. E fico muito grata, assim, por esse espaço, por esse momento, né? Apesar de tudo, vivendo tudo isso que a gente está vivendo, é uma grande alegria. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu queria agradecer muito, 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 muito. Eu estou muito feliz. Eu acho que também por estar no processo de ser produtora de um festival, eu fico muito mexida e muito emocionada de estar acontecendo esse momento. É óbvio que eu queria muito sair daqui agora e encontrar vocês na esquina para tomar uma cerveja, mas eu sinto também que não sei, acho que todo o processo do encontro, botei um brinquinho, passei um batom e tô aqui colocando a minha melhor cara, me deixa muito... Vive alguma coisa dentro de mim, né? Você se sente revigorada um pouquinho de cada vez. Então, muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz de ouvir o depoimento de vocês. Me sinto inspirada, quero trabalhar, quero fazer outros filmes. Letícia. Eu queria agradecer a todo mundo aqui. Muito bom participar dessa conversa com vocês e estar na sessão com vocês. Quero agradecer também toda a equipe do Encontro, porque é muito, muito, muito bom fazer parte do Encontro, assim, fico muito feliz. E quero também agradecer a Larissa, minha sobrinha, e o meu amigo Miguel, e o Luan também, que dirigiu o filme comigo. E só isso, meu, só agradecer mesmo. E, tipo, eu tô muito feliz por ter participado disso aqui. E é muito bom fazer parte do Encontro, que eu venho acompanhado, assim, por tanto tempo. E agora eu tenho filme meu, assim, no Encontro, sabe? É muito surreal, mas é muito bom também. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Letícia, Vitor. Eu também compartilho do sentimento de Letícia, assim, é muito massa ter um filme fazendo parte do encontro, assim, né, a gente acompanhando ao longo dos anos, assim, então eu fico muito feliz também, agradeço muito ao Encontro, agradeço ao Centro Afro-Carioca de Cinema também, agradeço a vocês, assim, eu já vi alguns filmes de vocês, então é muito massa também ver o filme e poder ter esse contato, né, de saber um pouco do processo e das histórias, né, que envolvem a produção do filme. Então, estou muito feliz, muito grato com esse encontro e com muita vontade também de sacudir os arquivos, assim, quero sacudir tudo. Muito obrigado, gente. Obrigada, querido João. Gratidão, só gratidão de estar aqui. É incrível como as nossas experiências se relacionam, né? Como os nossos fazeres se conectam, né? É uma coisa incrível. E um prazer de estar aqui, de poder falar mais, acho que a gente pode manter contato e conversar mais sobre essas experiências, sobre cinema. Enfim, só agradecer a toda a produção do encontro, pessoas maravilhosas, que eu espero em breve encontrar. E é isso, gente. Até uma próxima. Até uma próxima, João Pires. Muito, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Espaço de festival, para mim, é espaço de formação, né? Assim, espaço desses encontros, assim, faz parte dessa prática, assim, né? Pensar cinema, pensar, ainda mais o nosso cinema, pensar coletivo. Então, só agradecer mesmo e que os próximos passos, né, sejam esses encontros presenciais. Estou muito feliz, muito emocionada. E até esqueci como que eu quero falar, mas é isso. Ampliar esse sentimento, assim. E o que a gente está fazendo é documento. Esse depoimento nosso é documento, né? Esses nossos depoimentos aqui, esse nosso encontro também é importante. Pensar que isso vai se reverberar daqui a 20, 30 anos, quando forem estudar o que estava se pensando de cinema negro no Brasil, no mundo. 2020, pós-pandemia, estamos aqui, com nossas práticas e nossa subjetividade. É isso. Gente, muito, muito, muito obrigada.
assim, recebam um abraço bem apertado, e espero que em breve possamos estar juntas, juntos, que a gente possa, né, se rever, se conhecer, se reconhecer. Obrigada. Forte abraço.